Uma boa tarde a todos os irmãos e irmãs aqui presentes, tanto nós, os encarnados, mas também os desencarnados. Nesse sábado à tarde, onde nesse dia 3 de maio estamos no início do mês, convidamos-nos a fazermos mais algumas observações, alguns raciocínios acerca do Novo Testamento do Cristo, por meio das obras complementares. Hoje não trabalharemos com o tema específico da codificação kardeciana de Allan Kardec, mas sim as obras complementares que vieram a partir do início do século XX. Então, como bem disse o irmão, logo na abertura, vamos trabalhar com uma das obras da coleção Fonte Viva. E essa coleção é composta de quantos livros? Nós temos o próprio Fonte Viva, tem um livro com o nosso, o livro Vinha de Luz, o livro Caminho, Verdade e Vida, e ainda quinto livro, Ceifa de Luz, onde Emmanuel, junto a Chico Xavier, que trouxemos inclusive na capa de nosso projeto, convida-nos a avaliarmos o nosso dia a dia e o que precisamos consertar, reparar ou até mesmo potencializar como que nós já estamos buscando entender o nosso dia a dia. Então, o capítulo que nós iremos trabalhar dessa obra Fonte Viva é o capítulo 5, Consegue Dizer. Como será que Emmanuel buscou chegar com essa interrogação desse capítulo 5? Será que nós conseguimos trabalhar as nossas programações encarnatórias que tanto nós pedimos antes de ocuparmos atualmente a atual vestimenta carnal? Emmanuel também pode ter aí sugestionado sobre os desafios existenciais, as derrotas, as decepções, frustrações, mas também as vitórias, por meio do dia a dia, do esforço diário da reforma íntima, do orar e vigiar. É o que nós vamos buscar compreender ao longo desse capítulo 5, que há de fazer com que nós saiamos sim melhores, desde que compreendamos, interiorizemos a lição e busquemos colocá-la em prática em nosso dia a dia. Disse o Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é brando e o meu fardo é leve. Olha que importante essa frase de Cristo trazida por Mateus. E em nenhum momento ele disse, desde 2000 anos atrás, que ele extirparia de nossas programações encarnatórias o que ficou pendente, causado por nós mesmos, pelas nossas más ações ou pela ausência de boas ações, que também é prejudicial a ausência de boas ações, ainda que não estejamos empreendendo más ações para nós ou para o trem, para as pessoas que estejam ao nosso redor. Vejamos que no capítulo 5, logo no início, nós temos já o entendimento de Emmanuel, para que vejamos se está entrelaçado com essa passagem de Cristo contida no capítulo 11. Vem Emmanuel dizer que o crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador, monitor, enfim, repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes, aos que escutam, aos que reverberam, aos que emitem opiniões. Existe um entrelaçamento de posições que precisam ser alinhadas com o Novo Testamento, para que o que nós recebamos no campo intelectual, as intuições, os ensinamentos, as reflexões que nós vamos empreendendo a cada oportunidade dentro de uma casa espírita ou até mesmo fora dela, faz com que nós reavaliemos a nossa vida, porque nenhum de nós lembra a programação reencarnatória que fez. Saberíamos sim que passaremos por momentos agudos nesse final de provas e expiações nesse século XXI, terceiro milênio, mas não nos é dado saber o ponto a ponto em quais épocas de nossa programação reencarnatória haveríamos de passar por esses desafios, em menor, mediano ou maior grau de extensividade, a depender do fardo que consigamos carregar e executar em nossas vidas. Tanto o doutrinador, como quem escuta, como vem convidar aqui Emmanuel, precisa ligar a sua antena psíquica e espiritual sobre a sua vida, sobre o que se passa no mundo e qual é o seu papel
de um ser imperante ao meio. É um desafio, pois normalmente quantas vezes estamos a par de um assunto nos bancos acadêmicos, nas escolas, nas casas espíritas e em outras situações mais, que nós até prestamos atenção no assunto, mas nós não os interiorizamos. Não nos questionamos se algo daquele conteúdo pode fazer com que eu me transforme, potencialize uma transformação que eu já esteja realizando em minha vida. Então, ambas as partes precisam estar alinhadas e buscando a melhoria. Tanto o que está expondo, mas também o ouvinte. Os senhores e senhoras que nesse momento estão na condição de assistir, mas também trabalhadores, como eu também, em outras oportunidades, estou sentado à cadeira, na condição de ouvinte assistido e também trabalhador de uma ou mais casas espíritas. Então sempre estamos com a oportunidade de interagirmos para com o meio. E como está isso? É o que o Emmanuel já nos convida logo nesse início do capítulo 5. Como eu disse, nós estamos no final de um momento de provas e expiações, o segundo nível de estágio evolutivo de um orbe em qualquer canto do universo das muitas moradas da casa do Pai. Assim é imperioso que aproveitemos nossa atual encarnação, instruindo-nos e colocando em prática o bem maior. Dizem os irmãos espirituais que todos nós que estamos encarnados atualmente fomos corajosos de assumirmos essa postura. 8 ponto alguma coisa bilhões de encarnados. Mas dizem também os espíritos que no mundo espiritual, na quarta dimensão, só existe um dobro. Por isso que é verdade, existe uma fila de programação reencarnatória para voltar ao campo da carne e do osso. Somando isso, quase 25 bilhões de seres buscando ascender ao próximo nível de estágio evolutivo do planeta Terra, que é o de regeneração. O terceiro. É importante ou não, então, que cuidemos aí do nosso lapidar. Lapidar é esse que é diário. Quando estamos interagindo em estado de vigília com os olhos abertos, quando colocando a cabeça no travesseiro, pedimos para que os nossos mentores individuais encaminhem-nos em espírito para locais de estudo, de aprendizado, de trabalho, como nós acompanhamos nas obras de André Luiz, em específico a mais simples delas, que é o nosso lar, a primeira obra, na coluna espiritual, nosso lar, que assim ele potencializava as suas ações para que numa encarnação oportuna a posteriori ele pudesse ter mais assertividade em sua vida. É a busca do entendimento do intelecto, mas acima de tudo de colocar em prática, porque quem é muito é dado, muito será cobrado. E quantos de nós não remetemos isso aos valores pecuniários, às posses, ao que é material, mas não. Também a aquisição intelectual, a aquisição moral, porque é um conjunto de situações que far-nos-ão pessoas melhores e avaliar-nos-ão se estamos sendo realmente espíritas na prática, cristãos, nosso íntimo, buscando exteriorizar as pessoas que estejam ao nosso redor, esperando um pouco mais de nós, de nossas atitudes. Continue, Emmanuel. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta, o coração atormentado, lhe procurem um regaço refrigerante. Esse momento conturbado que nós estamos vivenciando é importante nós, principalmente os espíritas, com os minimamente despertos da eternidade da alma, da vida das sucessivas reencarnações, da vida da pluralidade dos mundos habitados, que os milhares que infelizmente ainda existem no mundo espiritual, que não querem avançar, tampouco querem que a essência da e o planeta Terra e os seres aqui em experiência carnal também avancem em suas evoluções, eles fazem de tudo para nos atrapalhar. Basta que acompanhemos o que está acontecendo no mundo: guerras, catástrofes, fome, corrupção e tantas outras mais delas que nós as conhecemos. E está no dia a dia, nas ruas, às vezes no ambiente profissional, no ambiente familiar. Isso influencia ou não o nosso livre-arbítrio? Influencia ou não na necessidade, na imprescindibilidade de que transformemos-nos de uma forma mais acentuada, mais concisa
pesquisa sólida nos ensinamentos do Cristo com a terceira revelação, um consolador prometido que disciplinaria ao Pai e que materializou-se a partir de 18 de abril de 1857, com a codificação kardeciana final do século XIX. Esse retrato refrescante do Cristo me disse que estaria conosco até o final dos tempos. Mas como está sendo a nossa antena psíquica e espiritual para com as mensagens de luz que nós recebemos diariamente nas 24 horas por dia dos nossos mentores individuais, que comprometeram-se a estar conosco. Muitas vezes já estão comprometidos desde reencarnações pretéritas, não apenas na atual. Essa inquietude de nossa alma que transcende o que é material, o corpo físico, precisa ser por nós reavaliada. Por isso, no título, já estamos conseguindo depreender o que Emmanuel está nos trazendo quando me interroga: conseguimos ir em nossos desafios existenciais nesse momento tão agudo da humanidade planetária? Quantas inquietudes poderiam ser evitadas se fôssemos menos apegados aos bens materiais? Eles são necessários para que evoluamos, eles são necessários para que mantenhamos em equilíbrio na alimentação, na vestimenta, no líquido necessário para que possamos ingerir, no ambiente profissional, para que tenhamos a nossa subsistência ou gastos com as coisas que nós usufruímos no nosso dia a dia. Mas os que têm em demasia têm que prestar atenção no que há de ser, que pode ser empregado em prol dos mais necessitados, porque daremos satisfação sentiu por sentiu de nossas vidas. Eu não disse logo no início que aqui muito é dado, muito lhe será cobrado. São frases do Cristo. Se ele é o maior exemplo que o planeta Terra pode ter até o pesado momento, temos que nos questionar, porque ninguém sabe quando há de acontecer o apagar das luzes, a volta para o mundo espiritual, pelo que nós chamamos de desencarne, de morte do corpo físico. Aí vem a conscientização do que nós fizemos de ruim, do que já nós fizemos de bom, mas também o que nós deixamos de fazer pela inércia ou por postergar ou até mesmo terceirizar atitudes que cabiam a cada um de nós, mas achávamos que não compete a mim ou a nós fazermos. Leve engano. Ai, como compete. E quanto mais fizermos, também disse o Cristo, a cada um conforme suas obras. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Devemos então nos preocupar com que os poderes executivo, legislativo e judiciário nas esferas federal, estadual, municipal fazem ou deixam de fazer? Iremos responder por eles? Eles têm a obrigação deles, que bom, e vão responder. Mas respondamos nós pelas nossas, pela construção que Emmanuel aqui nos faz sobre tomarmos cuidado com o que é material, transitório, fugidio, passageiro, em qualquer orbe das muitas moradas da casa do Pai, a depender, obviamente, do estágio evolutivo que esse orbe esteja passando. Mas continua Emmanuel dizendo: contudo, se é fácil ouvir e repetir o "vinde a mim", entre aspas, do Senhor, quão difícil é ir para Ele também, entre aspas. Porque para que possamos a cada dia que passa irmos ao encontro da fonte criadora, Deus, de Jesus, de Maria de Nazaré e de nossos mentores, e até mesmo daqueles nossos parentes de reencarnações anteriores que já ascenderam moral e intelectualmente, nós precisamos buscar o abandonar do homem velho, a construção do homem novo com a reforma íntima, com os desafios existenciais inerentes a cada um de nós. E é fácil isso? Ah, como não é? Dificílimo? Impossível? Não. Se não é impossível, temos exemplos. Não foi o que nós já apresentamos logo na capa de nosso projeto? O próprio Chico Xavier, Emmanuel, Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Francisco de Assis e tantos outros. Então, vamos buscar nos esforçar mais com esse título, essa interrogação do capítulo 5 que nós estamos trabalhando. Continua Emmanuel, aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços de conveniência imediatista são demasiados fortes. E como há de ser mesmo, nunca estamos satisfeitos, seja com o celular, com o computador, com algo tecnológico, porque
A cada mês tem uma novidade, uma atualização. E quem não gosta de conforto? Será que seríamos hipócritas a tanto de dizer que não, eu não gosto de nada, eu sou 1000% simples e hei de conviver durante toda a minha programação na simplicidade absoluta? Temos que nos reavaliar, temos que avaliar o que realmente há de pesar para o que seja realmente importante para o nosso espírito imortal. Tendo a consciência de que se tudo essas tentações do mundo são demasiadamente fortes, Chico Xavier, nos seus 92 anos, não buscou passar por elas, desencarnando no ano de 2002? Bezerra de Menezes desencarnando no mês 4 do ano de 1900 e tantos outros? Kardec, no ano de 1919, fez o que podia, desencarnou nessa época? Então, que possamos nos atentar e reavaliar os nossos pensamentos e os nossos atos. Assinala-se o convite divino. Entre as promessas de renovação para a jornada redentora, de transformação, todavia, cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Dessas horas que nós escorregamos. Bem-aventurados os que se arrependem, os que colocam a mão na consciência e dizem: não deveria ter falado aquilo ou feito isso. Mas às vezes é importante que possamos dar a passo atrás para que empreguemos 2 assertivos à frente, fazendo essa reavaliação. Nós, os minimamente despertos, como eu disse, em espírito. Quão milhares ainda existem no planeta que assim não tem essa oportunidade? E qual é o nosso papel de espíritas e cristãos? Que sejamos ferramentas, alicerces a esses, quando oportunidade para isso se fizerem em nossas vidas. E se elas não venham a se fazer, que as busquemos. Quantas ferramentas nós temos para aliviar a dor, o sofrimento e, olha o conectivo, e a ignorância dos seres ainda em experiência terrestre. Porque nós queremos que, como nós também, alcem voos maiores, ascendam em suas escaladas evolutivas, por exemplo, continuando a ter a oportunidade de reencarnar no mundo de regeneração que far-se-á nas próximas décadas no nosso planeta Terra. Então somos ou não partícipes dessa construção desse mundo novo? Outra pergunta: como não desanimar frente aos desafios diários? Como foi dito, orai e vigiai. Oração não decorada, mas a conversa com o nosso Pai, buscando que as mensagens do alto por meio dos nossos mentores estejam mais acessíveis aos nossos cérebros espirituais, para que as entendamos, compreendamos e as coloquemos em prática, porque aí o orar e vigiar está sendo mais conciso em nossas vidas, estará tendo os resultados satisfatórios ou minimamente satisfatórios que precisam ser por nós empreendidos para que sejamos pessoas melhores. A reforma íntima, como dissemos, a cada um conforme as suas obras. Foi o Cristo que disse, então não duvidemos disso. Continua Emmanuel, como mestre, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, que não se perdem ao longo dos milênios, e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Não somos seres terrestres, estamos em espírito tendo uma oportunidade de experiência num corpo físico em um orbe chamado planeta Terra. É isso que Emmanuel nos convida, mas somos viajores do universo, não tenhamos dúvida disso. Basta que estudemos a codificação kardeciana, que estudemos as edições da Revista Espírita de 1858 a 1869, praticamente 12 edições, 12 anos subsequentes que tanto nos aplicam ensinamentos transcendentes ao nosso orbe. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos seus braços amoráveis e compassivos. Queres me seguir? Pegue tua cruz e siga-me. Tudo isso que falamos até agora com a ajuda das intuições deste momento dos amigos espirituais. Reforma íntima, hoje e sempre. Vejamos que Marco Túlio Cícero, agora já trazemos aqui
Um irmão que foi advogado, político, orador e filósofo romano, eleito cônsul em 63 a.C., ele tem uma frase importante, que é a que nós trouxemos já no slide anterior, onde o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Ele já reafirmava isso antes do Cristo aqui materializar-se. E entendemos que devemos nos preocupar com os nossos esforços em nos melhorar, e não no que o nosso semelhante faz ou deixa de fazer, porque iremos dar satisfação de nossas ações. E quando pudermos sermos úteis aos nossos semelhantes, que assim o sejamos, para que não nos arrependamos, para que não precisemos quitar algo no futuro que deveria ser quitado no hoje, no agora, no presente, na atual encarnação. Assim Jesus nos convida para que amemos, para que perdoemos, para que ajudemos e também toleremos os nossos irmãos, como também nos toleremos. O alto perdão. É preciso que estudemos mais, expandamos a nossa consciência, trabalhemos com mais assertividade, não apenas sendo cumpridores de horários ou de escalas, de jornadas trabalhistas, não. Sejamos integrais, que ninguém precise estar vendo o que estamos fazendo ou deixando de fazer, porque eu sei da minha responsabilidade e, acima de tudo, eu sei da minha potencialidade frente aos meus potenciais que estão a mim inerentes, intrínsecos em nossos espíritos imortais. Assim façamos a nossa parte para que nossos mentores individuais façam a deles, servindo, compartilhando e dando-nos essas ferramentas tão importantes. Convido-os também, já entrelaçando esse capítulo 5, consegues ir de fonte viva, a uma das obras desse complemento da codificação kardeciana, também por Chico Xavier, o irmão espiritual Nélio Lúcio, que na obra Jesus no Lar vai nos trazer em seu capítulo 17 uma informação. Vejamos a importância dela, se está entrelaçada com o tema que nós estamos trabalhando hoje. Capítulo esse intitulado A Exaltação da Cortesia. Assim diz Nélio Lúcio que bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio, mas também o inculto, o bom e o mal, com o espírito de serviço, de fraternidade e de entendimento, de compreensão, dando a cada um de conformidade com os seus méritos e necessidades, e deixando os sinais de melhoria com os nossos bons exemplos, de elevação de bem-estar e contentamento por onde nós cruzemos. Semelhante às bem-aventuranças do Sermão do Monte do Cristo, vem o irmão espiritual Nélio Lúcio, pelas mãos de Chico Xavier, nos dar mais uma, na verdade, algumas ferramentas para que as pessoas enxerguem em nós seres que estamos buscando nos melhorar. E que, acima de tudo, a tal da religião que prega que existe um espírito que transcende ao que é material, que é eterno, que diz que existem várias vestimentas carnais em tempos oportunos, feminino, masculino, e também que abarca nas diversas dimensões e constituições vidas em outros ordens, tem consistência e que transforma realmente o ser, desde que esse ser, o mais, esforce-se para tanto, não fique apenas no campo teórico. Será que é esse o convite de Nélio Lúcio pelas mãos de Chico Xavier? Sermos integrais, buscarmos ser cristãos, trabalhando as nossas potencialidades e avaliando tudo que está ainda, não vou dizer errado, mas que há de ser consertado no presente, para que o futuro seja a divisão dos nossos esforços e concretizações, e assim não precisamos repeti-los nas próximas reencarnações. Convidamos também aqui Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que também vem nos auxiliar junto a esse tema, dizendo que solidários nós seremos união, mas separados uns dos outros, apenas teremos pontos de vistas. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Nossos, todos os verbos aqui no plural. Mas são todos que têm propósitos transcendentes? Não, temos certeza absoluta disso.
Então vamos buscar auxiliá-los, se oportunidade para isso nós tivermos. E ainda que não tenhamos, busquemos ferramentas para que elas um dia venham a se concretizar. É o convite de nosso querido médico dos pobres. Médico esse que atende na psicosfera espiritual como também na material a mais de 3.000 irmãos espirituais médicos que respondem em seu nome, ajudando em todas as esferas que se façam necessárias, em que também eles sejam invocados para tanto, para esse auxílio fraterno. E temos também, por que não dizer, desde o século XI, Giovanni de Pietro de Bernardone, a qual nós conhecemos pelo nome de Francisco de Assis, que a sua vida foi uma transformação. Ele entendeu nessa encarnação, ele obteve o seu despertar na sua estrada de Damasco, quando ele percebeu que é amando que há de ser amado, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, fazendo com que assim busquemos ser um instrumento da paz de todos que estejam ao nosso redor. Olha, tantas informações em que um capítulo simples, aparentemente falando, item 5, intitulado Concélio Zir, há de nos convidar a essa reforma íntima, que parece situações já presentes em nossa alma, mas estão presentes em nossos pensamentos diários, nas 24 horas por dia, e principalmente nas nossas execuções junto aos mais necessitados. É uma avaliação. Por isso que a lição é um ponto de interrogação, não é um ponto de exclamação. O que é interrogativo há de ser avaliado ou reavaliado por cada um de nós, para que assim melhoremos. E deixamos também esses queridos irmãos que fizeram parte e continuam e disseram que ficarão conosco até o final dos tempos, onde trazemos da esquerda para a direita. Já mencionamos o seu nome, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Temos também o irmão espiritual que foi mentor de Chico Xavier Emmanuel, no Centro Cristo, depois Maria de Nazaré, depois o professor Hipólito Leon Denizar Rivaio, que foi o codificador do Espiritismo, da terceira revelação, do Consolador prometido, que nós o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec. E no centro, sentado naquela imagem que tanto ficou aí gravada em nossos seres imortais, de Francisco Cândido Xavier, em suas cartas consoladoras, em suas psicografias, dizendo: se nós conseguirmos, vocês também podem. Esforcem-se como nós também nos esforçamos, não só na última, mas desde reencarnações pretéritas. Vamos absorver o conteúdo desses queridos irmãos estelares, que condição até para estar em outros orbes fora do sistema solar já possuem para tanto, porque fizeram por onde, e é o que nós buscaremos fazer também em nosso dia a dia. E eles nos convidam, inclusive é o que dizem os espíritos atualmente, que para que tenhamos a oportunidade de reencarnar na Terra no nosso próximo estágio evolutivo, que é o de regeneração, ou fora do planeta Terra, em estágio de regeneração já intermediário ou até mesmo avançado. Eles nos dizem que é imprescindível esses 3 alicerces que aqui nós ora vamos apresentar. Conhecimento. Alguém durante toda a humanidade trouxe algo sobre conhecimento? Será que aquele que foi, é e sempre será o caminho, a verdade e vida, disse por acaso a nós que devemos amar-nos, mas também que devemos instruir-nos? É o conhecimento, é a expansão de consciência. Desde há 2000 anos, Jesus Cristo vem nos convidando para que, quanto mais conhecimento nós obtivermos, mais expansão de conhecimento e mais vontade de agir em prol do todo, do coletivo, do macro, nós assim o faremos. E forças e auxílios espirituais nunca há de nos faltar. Então, averiguemos se estamos dentro desse eixo da busca incessante, contínua do conhecimento. Autoconhecimento. Avaliarmos quais são as minhas qualidades já adquiridas, intransferíveis. Mas quais são as mazelas que eu trago do passado, que precisam ser acertadas por mim mesmo, que são intransferíveis. Sou eu que tenho que acertar, porque foi eu que deixei pendente nas encarnações pretéritas. É o autoconhecimento.
Porque como nós buscaremos melhorarmos se nós não enxergarmos os nossos defeitos para que os trabalhemos em nossas vidas? Convite ao autoconhecimento. E, dando um entrelace nesses dois itens anteriores, busquemos a prática do bem, a caridade, a fraternidade desde o princípio inteligente que estagia simples e ignorante no mineral, ou os que estão em experiência evolutiva no reino vegetal, por que não dizer os que estão no reino animal e nós os do reino hominal? Mineral, vegetal, animal e hominal, os 4 reinos que sim um dia, há milênios atrás, nós passamos nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. É a prática do bem, porque todos nós uns dependemos dos outros para que cresçamos, para que ascendamos, acima de tudo, em espírito, que o mundo espiritual é a nossa verdadeira morada. Um dia, quando a evolução para tal, quando estivermos de posse da perfeição relativa jamais absoluta, porque só o Pai maior tem, que é Deus, não mais teremos necessidade de reencarnar em orbes, ocupar corpos físicos. Até mesmo os nossos corpos semimateriais, a qual nós conhecemos como perispírito, serão tão tênues que serão praticamente invisíveis. E assim, apenas luz estaremos emitindo, porque somos luz em estado latente, mas precisamos lapidar esse diamante para que um dia sejamos como Cristo foi, co-criador, voluntário do desenvolvimento de uma estrutura física de um órgão, mas acima de tudo dos seres que ali estariam experienciando em suas evoluções. Então, desde já agradecendo a presença dos queridos irmãos e irmãs, como eu disse, façamos essa reflexão, avaliemos essa interrogação. O título do capítulo 5 de hoje, Consegues Ir, trazido por Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier na obra Fonte Viva. Estamos conseguindo cumprir as nossas obrigações reencarnatórias e o que podemos melhorar? Esse há de ser o convite para cada um de nós, para que, sim, mais uma vez, como de oportunidades outras, todos nós já obtivemos aqui no Oficina de Luz, na cidade de Carapicuíba, assim potencializemos-as ainda mais no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Faz a vibração final? Pode fazer? Tá. Então, convido os queridos irmãos e irmãs que sintam-se à vontade para fecharem os seus olhos, em continuidade a essa atenção que nós estamos dando, não ao Bruno, e não especificamente aos amigos espirituais que nesse momento estão próximos de mim, mas ao Evangelho redivivo do Cristo, porque ele é o canal do Pai. Então, todos os nossos somos elos secundários dessa mensagem. Então, estamos conectados nesse momento à obra do Cristo, do que o Cristo quer que nós façamos, desenvolvamos em nossas vidas. É que assim refinemos ainda mais os nossos pensamentos sobre o que nós viemos buscar nesta casa, na data de hoje, nesse sábado à tarde, dos tratamentos que aqui já estamos recebendo, do que nós esperamos de melhoria, de uma cura integral ou até mesmo de uma amenização, se essa cura integral não puder ser empreendida neste momento, mas que há de ser muito benéfico, essas reenergizações que nós recebemos pelos passes, pelos tratamentos espirituais que a casa aqui oferece. Assim vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, aos nossos mentores individuais, vibrando pelos locais que estão em dificuldades maiores e muito maiores que nós aqui, os brasileiros, porque eles são nossos irmãos, se um único Pai nós temos, e eles deverão e merecerão também ser felizes como nós também buscamos ser em nossas vidas. Então vibremos por eles, os locais em guerra, as casas de correção, os asilos ou orfanatos, as ruas, os moradores de rua e tantas outras situações onde a ausência do amor, a ausência da caridade ainda se faça presente, mas que sabemos, isso é transitório, e isso um dia extinguir-se-á do nosso planeta a partir do momento que adentremos de uma forma mais séria no nível de regeneração, que é o próximo estágio evolutivo do nosso orbe. Então que peçamos ajuda a Deus para que não desista de nós e não há de desistir do nosso orbe e dos seres aqui viventes. E com essa certeza é que vamos mantendo-nos agora em silêncio interior e esperando para que sejamos chamados para o passe e o melhor possa acontecer de hoje em diante ainda mais
em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus.